as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Efeitos da pandemia, prefeito de Vitória da Conquista prorroga o fechamento do comércio por mais 7 dias aqui na cidade. O governo federal pode suspender temporariamente os pagamentos do FIES. Para ajudar os estudantes a enfrentar as dificuldades econômicas geradas pela pandemia da Covid-19, o plenário da Câmara dos Deputados analisa suspender os pagamentos do Fundo do Financiamento Estudantil, o FIES. E você vai ver ainda que em tempos de pandemia, a tecnologia está caminhando lado a lado com a saúde. A partir do momento que a pessoa pisa o pé na cabine, o sensor é acionado. Então, a substância à base de hipoclorito e água é liberada. Vamos começar a semana juntos? Hoje é segunda-feira, 27 de abril, e o WES Notícias começa agora. Olá, seja bem-vindo ao WES Notícias, aqui é informação, formação e conhecimento. O Centro de Atenção Municipal do Coronavírus, da Covid-19, começa a funcionar a partir de hoje. O centro faz parte das estratégias adotadas pela Prefeitura de Vitória da Conquista para prevenir, controlar e combater o avanço do coronavírus. O serviço oferece leitos de atendimento a pacientes que apresentem quadros leves e moderados ou suspeita ou confirmação de infecção pela Covid-19. Além de uma sala vermelha que pode ser usada caso surja algum paciente em estado grave até que ele seja transferido para os hospitais credenciados ao município. É importante esclarecer que o atendimento não vai acontecer por demanda espontânea, pois não é um serviço de portas abertas. Segundo a Prefeitura, os pacientes serão encaminhados pelas unidades de saúde e lá médicos e especialistas farão uma segunda avaliação dos pacientes que vão receber os primeiros atendimentos. Por conta do estado de calamidade pública decretado devido à pandemia do novo coronavírus, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base na última quinta-feira do projeto de lei que visa suspender os pagamentos devidos pelos estudantes ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Quem traz informações para a gente é a repórter Joana Rocha. Rosiane Souza cursa fisioterapia através do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Ela é autônoma e, assim como muitos estudantes afetados pela crise do novo coronavírus, está preocupada como vai conseguir renda para continuar pagando o seu financiamento. Para eu, que sou autônoma, toda essa situação mexeu com o meu planejamento financeiro, pois estou impossibilitada de trabalhar. Diante disso, não estou recebendo. Para ajudar os estudantes a enfrentar as dificuldades econômicas geradas pela pandemia da Covid-19, o plenário da Câmara dos Deputados analisa suspender os pagamentos do Fundo do Financiamento Estudantil, o FIES. Caso aprovada, a medida vai trazer tranquilidade para Rosiane, que ainda vai dar outro destino ao valor. Com a suspensão ou com o prolongamento da taxa do FIES, isso possibilitará que o estudante utilize esse valor para pagar suas dívidas pessoais de maiores urgências, assim como eu, que estou sem fonte de renda no momento. Para a deputada federal Alice Portugal, é importante que os estudantes solicitem um alargamento do prazo. Estamos para votar a matéria que suspende as parcelas vencidas do FIES. A bancada do PCdoB entrou com um projeto para suspender por 1 ano. No entanto, a proposta que vem prevalecendo no debate é uma suspensão de 4 meses. Outros querem 3 meses. Vamos ter que chegar a essa média ponderada, possivelmente na sessão da próxima terça-feira. Por isso é muito importante que todos aqueles que se formaram utilizando da ferramenta deste crédito, do financiamento estudantil, que se manifeste para os deputados votados em sua região pedindo uma ampliação mais larga, porque se não há emprego, como pagar o FIES? E o prefeito de Vitória da Conquista, Erzen Guzmão, reeditou o decreto municipal número 20.273, que renova por mais 7 dias as medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus. Com esse novo decreto, continuam autorizadas a funcionar as empresas consideradas de natureza essencial, seguindo todas as medidas de segurança já estabelecidas em decretos anteriores.
Quem traz as informações para a gente é o repórter Tiago Henrique. O comércio de Vitória da Conquista vai permanecer fechado por mais 7 dias. De acordo com o novo decreto assinado pelo prefeito Wesley Guzmão neste domingo, permanecem fechados os estabelecimentos de serviços considerados não essenciais, como academias de ginástica, cinemas, shoppings, teatros e demais casas de espetáculos, bares, restaurantes e salões de beleza. A medida, que segue a orientação da Organização Mundial de Saúde, divide a opinião de populares. Eu apoio, mas desde que não afete a economia das pessoas e nem da cidade também em si, né? Eu sei que as medidas são preventivas e devem surgir efeito, como está surgindo. Só que algumas pessoas estão sendo penalizadas com isso. Tem pessoas usando de má fé e abrindo comércio. Só as empresas consideradas de natureza essencial, como bancos, lotéricas, supermercados, farmácias, óticas, assistência médica e hospitalar, feiras livres, açougues, dentre outras, continuam autorizadas a funcionar seguindo as medidas de segurança estabelecidas em decretos anteriores, como o uso de máscaras para clientes e comerciários e a disponibilização de álcool gel. De acordo com o decreto, as empresas do setor industrial podem funcionar observando os protocolos de segurança. As empresas que permanecem sem atendimento ao público podem utilizar os serviços de drive-thru e um site de vendas, criado pela Prefeitura exclusivamente para comerciantes da cidade. Após ser questionada em uma rede social, a CDL de Vitória da Conquista disse que já se manifestou sobre a necessidade da reabertura de todo o comércio, respeitando as recomendações dos órgãos de saúde. A entidade disse ainda que participou de uma videoconferência com o Poder Público Municipal, OAB e uma equipe médica especializada para mostrar dados e soluções para a flexibilização do comércio. O governo do estado da Bahia alertou da necessidade do isolamento social e de manter o comércio fechado. É uma situação grave, de guerra. Por isso, adotei medidas firmes, serenas e gradativas, de acordo com a realidade de cada região da Bahia. Ficar em casa reduz o contato entre as pessoas, diminui a propagação do vírus. Se os casos acontecerem de forma acelerada, a nossa rede hospitalar não terá condições de atender a todos. Proteja seus idosos e evite contato com eles. É duro, é difícil, mas é necessário. Guarde o seu abraço e o seu beijo para mais tarde, quando juntos, com fé em Deus, sairemos vitoriosos dessa guerra. E o isolamento social neste momento, dessa pandemia, é muito importante. E com o avanço do novo coronavírus e por conta do isolamento social, as vendas online dispararam nos últimos meses. Segundo dados da empresa Compre e Confie, que é voltada para análise de vendas online, a alta no Brasil chegou a 40% no primeiro mês de isolamento. Vocês vão conferir aqui comigo no telão esses dados de alguns setores que sofreram essa alta. Nas vendas online, lembrando que esses dados foram divulgados numa análise de fevereiro a abril deste ano. Os setores que mais apresentaram alta, vocês vão ver na tela, já estão vendo na tela, são de saúde, com alta de 111%, as compras de supermercado por forma online, com 80%, e beleza e perfumaria com 83%. Mas outros setores apresentaram algumas reduções nesse período da pandemia. Vocês vão ver aí, já aí na tela quais foram esses setores. Primeiro, de venda de games, que teve uma queda de 62%, de celulares, que foi de 37%, e vestuário, que chegou a uma queda de 32%. E aqui em Vitória da Conquista, essa também é uma realidade. Para quem mostra esse detalhe para a gente, essa matéria falando sobre esse aumento das vendas online na cidade, é o estudante de jornalismo Gabriel Pires. O dia a dia das pessoas mudou bastante na pandemia do coronavírus e as empresas tiveram que repensar sua logística para atender a clientela. Nessa hamburgueria, o serviço de vendas online já era comum, mas com o decreto da prefeitura que fechou bares e restaurantes para atendimento ao público, o delivery se tornou a única forma da empresa se manter de pé. Mudamos drasticamente toda a escala de funcionários da empresa. A gente tinha uma escala, tivemos que adaptar, remontar tudo. E equipe reduzida, e agora é foco em entregar qualidade no delivery. É isso que a gente está fazendo. Os dois aplicativos de vendas de produtos alimentícios criados aqui em Vitória da Conquista registraram um aumento no número de estabelecimentos que ingressaram no mundo de vendas online. O seu menu
registrou um crescimento de 121% e 100 novos estabelecimentos ingressaram no delivery. Para essa professora de administração, a redução no fluxo de pessoas circulando diminuiu as vendas e, consequentemente, o faturamento. Por isso, os comerciantes que não querem perder espaço devem investir em delivery. O que é que eu oriento? Vamos implementar o delivery, ok? Primeira coisa, vamos elaborar um portfólio. Se for uma empresa do ramo alimentício, um cardápio personalizado, vamos criar, vamos mostrar ao nosso cliente que nós estamos prontos para atendê-lo, mesmo ele estando em casa. Tá? Então, o seu cadastro, ele também é importante, né? Atualize seu cadastro, utilize seu cadastro, potencialize o cadastro de clientes que você já tem, mandando mensagens, mandando comunicações, mostrando a ele que você agora também pode consumir o seu produto sem a necessidade de se deslocar até o seu estabelecimento. A consultora também entende que a pandemia da Covid-19 pode contribuir para a forma que os empresários se relacionam com o consumidor, uma vez que os empreendedores deverão se tornar mais ativos nas vendas de seus produtos. Essa transformação já é sentida por Kaique. Os hábitos das pessoas já estão mudando, né? Por exemplo, eu estou vendo ultimamente muita empresa que não fazia delivery, agora está tendo que fazer. Muita casa que não tinha drive-thru hoje tem que ter. Então a gente provavelmente já está pensando em alguma coisa para isso para o futuro. Porque, cara, não vai ser mais como antes. A realidade é essa. Os hábitos das pessoas vão mudar e vão mudar drasticamente. A gente já está percebendo isso. Karim alerta que o empresário deve oferecer um maior número de formas de pagamento e deve orientar o entregador a se portar da melhor forma ao levar um produto. Na contratação dessas pessoas que vão entregar, os entregadores eles precisam ser extremamente eficientes. Lembre-se, é a sua marca que está indo até a casa do cliente. Então, esse entregador ele tem que ter a mesma qualidade no atendimento que você tem dentro da sua loja. Esse entregador tem que levar essa qualidade para o cliente. Então, passe, mesmo que seja por um treinamento curto, mas que esse seu entregador ele tenha essa qualidade no atendimento que você já tem e que perpetue lá dentro da casa do cliente. E que ele, neste momento, cumpra também todas as normas que o Ministério da Saúde orienta no caso da entrega a domicílio. E a semana começa com sol e possibilidade de chuva em algumas partes da região. Aqui em Vitória da Conquista, prepare-se porque teremos queda de temperatura. Hoje de manhã já sentiu esse friozinho. Confira agora a previsão do tempo. Tempo firme em Vitória da Conquista. Céu com algumas nuvens, mas não deve chover na cidade. A temperatura mínima registrada é de 16 graus e a máxima de 25 graus. Confira agora no mapa a previsão para outras cidades da região. Muitas nuvens no céu em Bom Jesus da Serra, mas o tempo segue firme e não deve chover por lá. A mínima é de 16 graus e a máxima de 25. Sem previsão de chuva também para a cidade de Cândido Sales. As nuvens aparecem, mas não chovem. Os termômetros registram a temperatura mínima de 15 e a máxima de 26 graus. Também não chove em Ribeirão do Largo. A menor temperatura para a cidade é de 15 graus e a máxima de 26. E no próximo bloco você vai ver os números atualizados da Covid-19 aqui em Vitória da Conquista. O intervalo é rápido, não saia daí. Eu já sei, mas você já sabe que além de evitar a gravidez, ela protege do HPV, HIV e outras ISTs, sífilis, gonorreia, hepatites B, C. Se põe em risco a minha saúde, também põe em risco a sua. Então por que deixar de ter a camisinha sempre com você? A responsa é minha, mas também é sua. Porque se eu esquecer, será que você vai ter? Ou vai tentar me dar desculpas pra arriscar? Só por esse momento. Porque ninguém deve deixar pra lembrar, bem no meio da hora H, quando os dois vão estar com um outro pensamento. Porque agora é hora de parar pra pensar. Se no mundo acontecem 1 milhão de novos casos de ISTs todo dia,
Pra que ainda ficar em dúvida se precisam ou não usar e arriscar sua saúde nessa perigosa loteria? Usar camisinha é uma responsa de todos. O que o país deve escolher agora? A vida ou a economia? Os dois. Um não vive sem o outro. O mundo está mostrando isso para o Brasil. Olha o caso de Milão, na Itália. Quando a cidade estava no mesmo estágio do coronavírus que estamos hoje, eles optaram por não fazer isolamento. Ao contrário, fizeram uma campanha de incentivo. Milão não pode parar. As pessoas foram às ruas, as escolas abriram, os negócios não fecharam. Depois de 2 semanas, a conta chegou. O coronavírus se espalhou de forma agressiva por toda a região. Famílias perderam seus avós, seus pais, seus filhos. O coronavírus não pergunta a idade. Hoje, por lá, não tem ninguém contando lucros. E o governo continua contando os corpos. Por ter adiado o isolamento, a quarentena em toda a Itália vai custar muito mais tempo, muito mais dinheiro. Não respeitar o isolamento matou um número muito maior de pessoas e dizimou a economia. Agora estamos aqui para decidir qual caminho seguir. Podemos aprender com os erros da Itália, da Espanha e dos Estados Unidos e começar desde já o isolamento de todos, preservando milhares de vidas e a nossa economia. Ou podemos voltar para as ruas e levar o Brasil ao colapso e às mortes. Nós preferimos manter as pessoas e a economia vivas. Afinal, para que deveria servir a economia, se não para o bem-estar das pessoas? Fique em casa. Estamos de volta com o ES Notícias e agora você vai conferir comigo aqui no nosso telão os dados atualizados da Covid-19. Vocês vão ver na tela esses dados que foram divulgados ontem pela Prefeitura de Vitória da Conquista. Casos notificados foram 543, casos confirmados já são 28, casos descartados 452, aguardam resultado são 42, aguardam coleta 21, curados 20 e óbitos 1. E além desses dados, gente, a gente vai trazer agora aqui para vocês outras informações sobre os casos que estão em investigação aqui em Vitória da Conquista. Vocês vão ver aí na tela, são 63 casos sob investigação. Desses, 2 foram a óbito e aguardam resultado laboratorial. Outros 2 encontram-se internados e 59 estão em isolamento domiciliar. E nesse período de isolamento social, a solidariedade vem fazendo a diferença. E aqui no ES Notícias você vai conhecer ações sociais que fazem a diferença na vida das pessoas que mais precisam. Hoje é a vez de apresentarmos a você a Casa da Vida. Essa é Dona Júlia. Ela mora no município de Caetité. Mas há quase um mês, ela é uma das hóspedes da Casa da Vida. E olha só o que ela tem para dizer. Eu fui acolhida pela Casa da Vida. Eu não sei se não fosse a Casa da Vida, eu não estava em condições, eu estava na rua, eu estava passando necessidade. A Casa da Vida me ofereceu comida, estadia, dormir. Eu estou sem palavras para falar como é que é essa casa. A Casa da Vida é o lar para Dona Júlia e tantos outros hóspedes que estão em Vitória da Conquista acompanhando parentes internados no hospital de base. Eu sinto como se estivesse em casa, quando eu chego, os voluntários me acolhem. Tudo de bom tem aqui. Eles vêm de mais de 200 municípios da Bahia e 17 estados do Brasil. Para atender todas essas pessoas, a Casa de Acolhimento sobrevive de doações. E nesse momento que o mundo parou por causa da pandemia, o trabalho lá continua e precisa de ajuda. A Casa da Vida, em parceria com a Igreja Batista da cidade, em tempo de pandemia, decidiu ser a Casa da Compaixão,
da solidariedade e da misericórdia. Estamos arrecadando material de higiene, material de limpeza, produtos perecíveis. Encheremos nossa casa, abasteceremos nossas despensas e compartilharemos com o próximo em famílias de extrema vulnerabilidade. Além da alimentação, banho e lugar para o descanso, os hóspedes ainda recebem escuta especializada e participam de diferentes atividades. Para isso, a Casa da Vida precisa de doações, mas também do voluntariado. Antes da pandemia do coronavírus, eram 70 voluntários. Agora, são apenas 3. Rafael Dias é voluntário há 2 anos da Casa da Vida. Veja só o que ele diz sobre o trabalho voluntário e ainda faz um pedido. A importância do voluntariado na minha vida é a questão de você sentir o amor e cuidar do próximo. A gente desenvolve esse sentimento, né, e aprimora essas qualidades cuidando de pessoas. Convido você a fazer parte desse projeto, sendo voluntário, sendo um doador, um mantenedor, contribuindo com cerca de R$1 por dia, que é as cotas que tem aqui na casa. E você pode estar fazendo parte desse projeto também. Vem ajudar com a gente. Uma bela iniciativa. E em tempos de pandemia, a tecnologia está caminhando lado a lado com a saúde. Quem conta essa história para a gente é o repórter Luiz Pedro Passos. Máscaras, luvas, protetores faciais, uso de álcool em gel e higienização das mãos são algumas das medidas e materiais usados no combate à Covid-19. Para se juntar a eles, um equipamento está sendo construído em Conquista para ser aliado nessa guerra. Trata-se de uma cabine de desinfecção, projeto executado pelo empresário conquistense Márcio Dias. Qual o nosso objetivo? O nosso país está passando por uma grande... Não só o país, a humanidade está passando por uma grande crise, que na verdade eu não gosto de chamar de crise, eu gosto de chamar de desafios. E eu acredito que a nossa realidade, que nós conhecemos há 2 meses atrás, ela nunca mais vai voltar. Então, mediante isso, a gente temos que nos adaptar a essa nova realidade. Quem imaginaria, há 2 meses atrás, todo mundo usando máscara, como em Salvador, por exemplo, se 2 pessoas estiverem dentro do carro, se não estiver utilizando a máscara, vai haver multa. Então, eu acredito que temos, nós como empresários e engenheiros, temos grandes desafios aí pela frente para podermos conquistar o mercado. Entre o desenho e a confecção do equipamento, composto por ferro e aço, foram 15 dias de trabalho. A cabine está pronta e ao lado dela tem um tanque com a substância química. No momento, a equipe trabalha nos detalhes finais do projeto e na fase de testes. A cabine é um túnel ativado por sensores automáticos que liberam uma solução desinfectante capaz de eliminar vírus e bactérias. A partir do momento que a pessoa pisa o pé na cabine, o sensor é acionado. Então, a substância à base de hipoclorito e água é liberada. Ao sair da cabine, como eu estou fazendo aqui, portanto, a pessoa está totalmente desinfectada. O idealizador do projeto, Márcio Dias, é do ramo da engenharia e da logística. Com a crise provocada pela pandemia, ele se viu obrigado a fazer readequações na empresa, mas entre a lamentação e a inovação, ele optou pela última. E mediante essa crise, como a gente trabalha com prestação de serviço e mediante esses decretos, a gente teve que se adaptar aos decretos municipais, né? E os estaduais também. Então eu fui obrigado a demitir meus funcionários e mediante isso aí procurar inovar. E é o que a gente está tentando fazer, né? Toda e qualquer empresa que quiser sobreviver no mercado altamente competitivo como nós estamos vivendo, ela precisa inovar, ela precisa se reinventar. Então, a inovação hoje ela é primordial para o processo de sobrevivência das empresas, seja em qualquer tamanho, sejam pequenas, médias ou grandes empresas. As empresas precisam sempre buscar processos inovativos, sejam em produtos, sejam em processos, sejam em marketing, sejam no processo de entrega de produtos com mais rapidez, como é o caso da logística. Então, o processo de inovação hoje, ele é fundamental e ele vai definir como as empresas vão se comportar no futuro, se elas vão ter sobrevivência ou não no futuro. Seguindo esse exemplo, a gente só espera que essa crise continue estimulando a criatividade, criando oportunidades para que a gente possa passar por essa pandemia com mais força
e fé no futuro. E agora você confere comigo as últimas notícias dessa segunda-feira. Carro invadiu casa no bairro Urbi 6, aqui em Vitória da Conquista, neste fim de semana. O condutor perdeu o controle da direção e acabou invadindo o imóvel. Por sorte, não havia ninguém no local no momento do acidente e ninguém ficou ferido. O nome do condutor do veículo não foi informado. Começam a circular em 15 bairros aqui de Vitória da Conquista o veículo Fumacê. Essa é uma modalidade de controle vetorial do mosquito, utilizada pelo Ministério da Saúde para ajudar no controle das arboviroses, como é o caso da dengue, zika e chikungunya. Os veículos foram cedidos pelo governo do estado, já que o índice de infestação do mosquito aqui em Vitória da Conquista aumentou para 6,6%, enquanto o nível tolerado pelo Ministério da Saúde é de 1%. A partir desta segunda-feira, beneficiários do auxílio emergencial com a conta poupança digital podem sacar o valor direto nas agências da Caixa. Como a conta digital não tem cartão, o beneficiário vai precisar usar o aplicativo Caixa Tem para liberar o resgate. Nas agências, cerca de 3.000 funcionários irão reforçar as equipes para orientação e atendimento ao público. A ordem de pagamentos obedece o mês de aniversário do trabalhador e ele pode acessar esse calendário no site da Caixa na internet caixa.gov.br. E o ES Notícias de hoje fica por aqui. Para rever as nossas reportagens, acesse o nosso canal no YouTube. Se você quiser falar com a gente, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp 3424-8763. Muito obrigado pela sua companhia, vamos fazer uma boa semana e até a próxima. Tchau, gente. A partir de agora, acompanhe a programação da TVE. É sua, é da Bahia.